Muito boa tarde a todos e para todas. É com muito prazer e muita alegria que eu vou apresentar hoje o 6º programa, né? Estamos começando aí, Movimento em Pauta. Queria agradecer a audiência, estou vendo aqui que o Brasil está em peso, também fora do país, Estados Unidos, e outros locais aqui do Brasil, Bahia, também já 2 locais da Bahia, Minas Gerais. Muito obrigada pela audiência, e hoje vai ser um tema muito importante para você, mulher, né? Minas Gerais também, Rio Grande do Sul, e vamos lá. Bom, o nosso programa tem a finalidade de trazer informações para você, novidades, atualizações sobre saúde e qualidade de vida, principalmente para você, mulher, de qualquer idade, tá? O programa será composto por entrevistas com profissionais, professores, especialistas, né? Que nem hoje nós temos uma professora especialista aqui. Vamos trazer coisas boas, novidades para você. Alguns dias eu falo sozinha também, tá? Outra coisa que eu queria falar para vocês, que a rádio tem o YouTube, e lá no YouTube tem esses programas gravados, que vocês podem reassistir novamente as gravações. E eu ia pedir para vocês fazerem lá um joinha, né, acionar o sininho e compartilhar para ir crescendo aí o meu canal. O que mais que eu vou falar para vocês? Hoje, no 6º programa, nós vamos ter uma participação muito especial da professora mestre Nathalie Maia. Ela é psicóloga e professora universitária. Mas antes dela falar, eu quero falar algumas coisinhas aqui para vocês todas. O que é violência, né? Violência contra a mulher. Então, eu peguei lá uma definição no site do governo, porque eu vou passar algumas informações rapidinho aqui para a Nathalie já entrar. Então, violência contra a mulher é qualquer tipo de ação danosa física, sexual, psicológica, patrimonial ou moral cometida pelo fato de o alvo ser a mulher, uma mulher. Eu queria fazer uma enquete aqui com vocês, ouvintes. Quem já passou por alguma dessas violências? Depois vocês vão colocando para mim aí no decorrer do programa, aí no chat, a gente pode ir respondendo, né? A Nathalie, que é especialista, ela pode ir respondendo as perguntas que vocês fizerem, e também vocês podem responder essa enquete. Bom, o que mais? Eu trouxe uma estatística para vocês, né, da quantidade de mulheres que são violentadas no Brasil, mas antes disso eu vou passar uma informação aqui. No site do governo, gov.br, nós temos um número que eles dispõem para denúncia do atendimento à mulher, 180. Então, esse número serve, é o número que também está coligado à Lei Maria da Penha, que vai ser a entrevista da próxima semana com uma advogada especialista também. Bom, e para que serve esse 180? Para denunciar as pessoas que estão sendo violentadas, busca de ajuda, né? Então, é importante aí vocês saberem que existe essa central de atendimento da mulher. Né, ali eles podem acolher você, ou a sua colega, ou a pessoa que você está assistindo à violência, né? E pode encaminhar para os setores adequados. Bom, eu trouxe uma estatística, e logo após essa estatística eu vou chamar a Nathalie. No Brasil, essa estatística foi publicada em 2022 pela Agência do Brasil, né, do Rio de Janeiro. Ela é uma agência que publica algumas estatísticas aí do Brasil. E essa estatística eu achei muito interessante trazer aqui no programa, que no Brasil, uma mulher é vítima de violência a cada 4 horas, principalmente 60% dessa violência é em São Paulo e no Rio de Janeiro. Então, essa pesquisa foi feita em vários locais do Brasil, foi publicada em 2022, eu não vou falar dados aqui, que não é o objetivo, né? Mas é caso, né, da gente pensar e denunciar e fazer aí o acolhimento dessas mulheres. Então, agora, eu vou ter o prazer agora de convidar, né, a nossa entrevistada, que é a Nathalie Maia, que ela é especialista em violência de mulheres, e também um outro termo aqui que está no nosso título, né? Misoginia. Quem sabe o que é misoginia? Então, a Nathalie vai se apresentar e nós vamos saber todo esse contexto aí de violência da mulher
em pouco tempo, né? Mas aí quem depois quiser o contato dela, né? Ela vai falar aqui no final. Boa tarde, tudo bem, Nathalie? É um prazer tê-la aqui. Boa tarde, Nancy. Boa tarde a todas, todos, né, que também estejam aí nos ouvindo. É um prazer poder compartilhar um pouquinho, né, do meu conhecimento nessa área da violência contra a mulher, que é um tema tão importante, né, para a gente pensar juntas aqui, né. Eu trouxe algumas ideias para compartilhar com vocês sobre por que a gente, na verdade, quando a Nancy me convidou, por que eu falei sobre a misoginia, né? Porque acho que é um tema que tem sido muito usado, né, nesses últimos anos, apesar de a gente vai falar daqui a pouquinho que ele é bem antigo, e a misoginia acontece desde os primórdios, né, desde muito tempo, mas achei interessante para a gente poder pensar, né, e a Nancy foi falando sobre os tipos de violência, e essas violências, elas, no início, né, antes de elas acontecerem, a gente tem a misoginia, né, acontecendo, que aí vai manifestar nesses tipos de violência, tá? E aí tem umas perguntas, né? Já tem umas perguntas, tá. Já tem umas perguntas, Legal. E se você quiser falar mais alguma coisa antes de eu Tá. perguntar, fique à vontade. Eu ia só dizer assim, esclarecer um pouquinho o que é o termo, né? Sempre que a gente fala de misoginia, a gente vai estar associando a questão. Acho que. Pode falar. Pode falar, a gente vai estar associando a questão de ter uma visão da mulher como se ela fosse inferiorizada, né? Ou seja, ali a ideia de que, na verdade, os homens têm uma crença de que são superiores às mulheres, né? E por isso ali acabam acontecendo muitas atitudes devido a essa crença, né, de inferioridade, criando ali um estereótipo de inferioridade da mulher, acaba tendo ali essas discriminações, né, que vão culminar nas violências, ou violência psicológica, violência física. Eu sempre falo muito que às vezes é difícil a gente separar se a mulher ela sofreu violência física ou sofreu violência psicológica, violência moral, né, que são as principais dentro da Lei Maria da Penha, violência sexual, violência patrimonial, porque muitas vezes essas violências acabam acontecendo em conjunto, né? E sempre ali numa questão de escalonamento. Então, a mulher muitas vezes acaba começando ali com uma violência psicológica, onde ela é diminuída, né, impedida do direito de ir e vir, onde a autoestima dela é rebaixada, onde ela sofre constantes ameaças. Então, a violência já vai começando nesse sentido de uma violência verbal, emocional, psicológica, e pode aumentando, uma violência física, né? Uma violência física, uma violência sexual, né? A gente teve agora um caso que está muito na mídia, a gente sempre tem vários, infelizmente, casos na mídia, mas acho que o mais atual é da situação de violência da Ana Hickman, né? E a gente vê muito essa questão de a violência aí escalonando. Ela começou com essa questão de violência psicológica, ameaças, depois violência física, né? E a misoginia, ela vai estar muito atrelada a essa nossa sociedade, que infelizmente é uma sociedade machista, patriarcal, onde coloca o homem como dominando a mulher, né? E aí, não sei se eu tenho mais um tempinho, se você quer abrir para as perguntas, porque eu ia dar alguns exemplos do quanto a misoginia, né, que... Só ia te falar uma coisinha. Tá. Às vezes, na maioria das vezes, tudo isso que você citou da agressão, as mulheres não sabem que é agressão. Exatamente. É violência. Né? Eu já presenciei isso há muito tempo atrás, eu não sabia que todos o que você citou, esses fatos, seria violência. Então, a ignorância das mulheres, por isso que eu trouxe esse tema, e a gente pode até discutir, né? Porque as pessoas não sabem, né, que essas atitudes dos homens, como você está falando, machistas, é caracterizado como violência, né? Então, é uma informação aí para as pessoas que não têm essa informação, né? Se você quiser completar, porque já a gente entra no intervalo, mas pode completar.
Tá. Não, é importante isso você está colocando, porque são sinais, né, que a gente fala, muitas vezes ali, antes de vir uma agressão física, uma violência física, tem sinais de uma manipulação, de uma ameaça, né, você trouxe algumas estatísticas, embora eu tenha falado da Ana Hickman, a gente sabe que, infelizmente, a violência contra a mulher, a maior estatística são de mulheres, né, que têm menos condições financeiras, né, que aí tem menos, às vezes não conseguem buscar uma ajuda, às vezes tem uma dependência emocional, uma dependência financeira, isso dificulta mais, né, essa busca de uma denúncia. Então, por isso que a violência, ela é muito, em termos estatísticos, ela tem esse fator e ela é um tema que tem que ser aberto e discutido na sociedade para buscar políticas públicas, né? Eu separei alguns temas para a gente pensar, considerando políticas públicas, a gente pode entender, por exemplo, a questão de a gente ter uma maior representatividade de mulheres, né, na política. Infelizmente, a gente, considerando mesmo nessa última eleição, onde eu acho que tiveram mais mulheres eleitas, a gente ainda tem cerca de 15% a 16%, né, de representatividade. Então, isso mostra mais essa cultura do sexismo, né, da misoginia, de colocar a mulher ali, né, uma situação de inferioridade, tá? Certo. Então, agora nós vamos fazer o seguinte, nós temos que entrar no Tá, intervalo e já já tá, você continua. tá bom. Bom, vamos lá, voltando. Várias colocações aqui pela enquete que eu coloquei, Uhum, né? Mônica, ela comentou, né, que tem amigas que já sofrem de violência doméstica, infelizmente, é uma situação que sempre temos conhecimento. A Mônica não falou de onde ela está escrevendo. A Fabiola, de Nova Lima, aqui em Minas, os casos têm aumentado muito, a lei não tem sido suficiente, acredito que ela não vale nada. Então, aqui são os comentários em função da enquete que eu fiz lá no comecinho, né? O Henrique, São uhum, Paulo, homem que agride mulher deveria ficar na cadeia desde a primeira agressão e não apenas dar à mulher medida protetiva de que nada adianta. Então, essa é a opinião aqui dos ouvintes. Muito obrigada, uhum. pessoal. Continua mandando perguntas, né, comentários, que a gente vai aqui respondendo. Aí a Nathalie vai continuar aqui a colocação que ela estava fazendo. Se você quiser comentar também, pode comentar. Sim, sim. Eu acho que são, assim, comentários importantes, né? Essa questão do aumento, né? A questão da lei, você disse que na semana, não sei se na semana que vem, mas vocês vão, né, também trazer para abordar a questão da lei da Maria da Penha, que é uma lei muito importante, é uma lei que ela é considerada um divisor de águas, né, em relação aos direitos das mulheres, né, para a justiça. A própria Maria da Penha, ela passou quase 20 anos aguardando a justiça, ela sofreu 2 tipos de violência, né, e foi nesse sentido, ela sofria, como a gente foi conversando, ela sofria constante ameaças, agressões físicas, as próprias filhas dela sofriam também agressões, né, e 2 tentativas de homicídio ela sofreu, né? E ela aguardou por muito tempo para que ela tivesse justiça. A gente tem que pensar que é uma lei recente de 2006, né? Eu vi que o Henrique colocou aqui essa questão de que muitas vezes a gente fica nessa aí, porque a gente não vê, né? Muitos casos ele não tem uma justiça, as mulheres recebem medidas protetivas, mas, né, são falhas, mas a lei ela é dividida em, eu só vou falar um pouquinho, porque eu sei que vocês vão se aprofundar mais, mas acho que como surgiu esse ponto, ela é dividida em 3 partes, né? Ela vai em 3 dimensões. Então, ela vai nos dar a questão da própria punição, né? Do aspecto punitivo, o aspecto protetivo, as medidas protetivas, e o preventivo. Só que, infelizmente, o aspecto preventivo dentro da lei, ela não é muito difundida na sociedade. Então, a gente pode ver, a gente vê na Lei Maria da Penha que é do poder público, né, de criar políticas públicas de educação sexual nas escolas, de criar ali, né, enfim, criar ali formas de
trabalhar na sociedade, né, difundir aí, possibilidades de prevenção contra a violência, mas a gente é pouco investido a questão da prevenção, né? Eu acho que a gente começou falando na questão da sociedade machista, e eu acho que a gente tem que também pensar muito nisso, né? Como é que a sociedade pode também ir rompendo com esses ciclos, né? A questão dessa educação infelizmente a gente ainda tem uma educação muito machista, que ali, e sexista, no sentido ali que sempre tem esses estereótipos dos papéis, né? Por exemplo, a redação que a gente teve agora do Enem foi exatamente isso, essa invisibilidade da mulher que ali fica muito nesse papel de cuidadora e o quanto isso, enfim, promove também esses questionamentos da violência, né? De a gente pensar que muitas vezes o homem ali, ele não é educado para expor os sentimentos, muito pelo contrário, ele é educado para resolver de uma outra forma, né? Agressiva. Ele não é educado, por exemplo, as mulheres, a gente vê estatisticamente, são as que buscam mais a questão da saúde, embora agora a gente tem muitas campanhas também de saúde para o homem, mas a mulher ela é muito mais educada para isso, para cuidar da saúde, o homem já não, porque muitas vezes coloca a responsabilidade da mulher para isso. Então, acho que são uma série de questões que a gente tem que mudar dentro, né, de comportamentos do homem, né, principalmente nessa cultura machista mesmo, né. E exigir, né, essas campanhas de prevenção, principalmente nas escolas, em relação à violência contra a mulher, porque a violência como você colocou no início, desde o início, infelizmente, estatisticamente, a violência, ela é intrafamiliar, ela é doméstica, né, algum parceiro, né, algum familiar ali próximo da mulher, né, alguém próximo da mulher, tá? Certo, eu vou te fazer uma pergunta, vamos Tá. lá. Quais são os tipos de violência contra a mulher? Então, como a gente falou da lei, Maria da Penha, ela estabelece 5 tipos, né? A violência psicológica, que é um pouquinho como a gente já falou, que é sempre ali o homem, né, o agressor, ele vai ameaçar, manipular a mulher, né, impedir muitas vezes o direito dela de ir e vir, né, muitas vezes ali vai também inferiorizá-la, atacar a autoestima dela, né, voltado para esses pontos. A violência física, que é qualquer tipo de agressão física, né, de um menor a um maior ali, uma menor ou maior intensidade. A gente tem a violência sexual, né, que ali a violência sexual, ela vai ser qualquer tipo, né, de ali, ato sexual, pode ser desde do estupro mesmo, ou qualquer outra, né, ali, forma de manipulação sexual contra a vontade da mulher, né, e também, dentro da lei, a violência sexual, ela pode ser caracterizada, por exemplo, quando o não uso de preservativo, quando a mulher, né, assim, o desejar também é uma forma de violência sexual, então tem muitas outras, né, questões aí dentro da violência sexual. A violência moral, que é difamação da mulher, caluniá-la, né, acho que agora a gente está vendo um pouquinho na mídia esse caso da Ana Hickman, ela também está passando por esse processo agora, ele está dizendo que ele tem informações que, nesse sentido, que vão abalar a moral dela, né, então ele está ali promovendo essas ameaças em forma de calúnias e de difamação, né, então, como a gente falou, essas violências, elas vão acontecendo muito ali, paralelamente, né, muitas vezes ali, antes de uma violência sexual, tem essas constantes agressões psicológicas, né, enfim, e a gente tem a violência patrimonial, que é ali retenção de bens da mulher, ou destruição de bens da mulher, de alguma forma ela não poder ter acesso, né, aos bens dela, então também é uma outra forma de violência. Então, esses são os tipos de violência. É muito interessante isso ser divulgado para a população, né? Uhum. Porque as pessoas desconhecem, como eu falei, até eu desconhecia, né? Então, Sim. Essas políticas públicas que passam essas informações para as mulheres, né? Seria mais, assim, deveria ser mais intenso essas informações, porque as pessoas
essas atitudes dos homens passam assim, sem a mulher perceber que é uma violência. Exato, Né? E isso. ela recebe essas violências e fica quieta. Né? Então, isso é uma coisa muito importante ser divulgado. Pode ser divulgado nas escolas, como você falou, mas não só nas escolas, né? Então, Sim, qual isso. é o meio de divulgação hoje, você sabe, Nathalie? Oi, não ouvi, desculpa. Os meios de divulgação da lei. Então, assim, a lei traz isso, a questão de campanhas em escolas, porque a prevenção ela é muito isso, focar nas escolas e criar ali programas, né, de conscientização, nesse sentido, ter campanhas maiores na sociedade, em empresas, né, eu acho que difundir para a sociedade mesmo, né? Então, tá. Porque eu acho que desculpa, só, porque eu acho que a escola tem um fator importante, porque é exatamente essa questão da educação, né? De você estar formando ali crianças, formando. A gente está falando dos meninos, dos homens, estão formando ali meninos e adolescentes que vão ali crescer, né? Sem essa visão machista, patriarcal. Então, nesse sentido, eu acho que é importante também pensar, né? Tá. Então, eu agradeço a sua resposta, mas a gente tem que entrar no intervalo, já já a gente Tá. volta. Olá, voltando. Vamos continuar aqui, Nathalie, com o nosso bate-papo sobre violência contra a mulher. Você quer Sim. continuar? Pode. Como a gente propôs, né, falar sobre a misoginia, então eu queria a gente começar a bater um papo sobre isso, né? Eu falei um pouquinho no início que a misoginia, ela tem essa ligação no sentido de inferiorizar, né, criar um estereótipo da mulher como um ser ali inferiorizado, né, ou seja, aí, do homem, na verdade, ser aí superior à mulher, né? E aí, em grego, a palavra significa ódio, né? Que missou seria ódio e Guiné seria mulher. Então, ódio à mulher, né, por meio desses atos discriminatórios. Aí eu separei algumas frases para a gente ver desde quando que essas, né, que a raiz dessa discriminação a gente acompanha. Então, tem uma frase de um filósofo, que é Confúcio, que é 500 anos antes de Cristo, que ele vai falar. É lei da natureza que a mulher deva ser mantida sobre o domínio do homem, tal é a imbecilidade da mulher, que é o seu dever em todos os aspectos, deixar de ser-se a si mesma e obedecer ao marido. E tem uma outra frase que deixa eu colocar que eu separei aqui, que é do Aristóteles, né? Que acho que é um filósofo aí bem também estudado, que ele vai dizer: a fêmea é fêmea em virtude de uma certa falta de qualidade. Que ela é ele diz que ela é um macho mutilado, e não é pura, e não é puro. Então, eu estou trazendo essas frases para a gente refletir o quanto isso é antigo, né? O quanto isso foi aí crescendo na nossa sociedade, né? A gente vê hoje muitos movimentos que se intitula aí nas redes sociais como os movimentos Red Pill, né? E eles trazem muito esse discurso da mulher sendo inferior e dessa dominação do homem em relação à mulher, né? Então a misoginia ela sempre vai estar associado a esse comportamento, a essa atitude, né? E essa característica de o homem de alguma forma ter essa dominância, tentar ter essa dominância, né? A gente tem que pensar também que a gente está trazendo esse tema, é importante para que homens e mulheres reflitam também, porque a gente fala muito dessa questão do machismo, né, dessas necessidades de mudanças em relação ao homem, mas também em relação a algumas mulheres, né, que muitas vezes, como você falou, às vezes algumas que não percebem, outras que muitas vezes acabam reproduzindo também esses discursos machistas, misóginos, né, então acho que também é importante a gente pensar nisso. Tem Tá? famílias masculinizadas, né? Menos Isso, sogras, por exemplo, né? sim, Que ficam a favor do filho, né? E tem esse preconceito já, né? De deixar a mulher, como você falou, essas frases antigas, né? A mulher é, é a menor, é a que tem que fazer tudo, é ela que tem que ser responsável por tudo e o homem que manda, né? Não é, sim, né? Então, o que acontece? Algumas famílias, ou seja, muitas famílias, podem também
está influenciando esse machismo dentro das famílias, né? Sim, isso. Então a gente volta para esse ponto que a gente estava falando, né? O que a gente pode fazer, promover, né, enquanto sociedade, são essas mudanças, né? Na educação familiar, né? Nesses comportamentos desde da infância, né? Porque esse homem que é machista, ou essa mulher hoje, né, que criou-se também essas atitudes mais machistas, isso aí vem de uma longa data, né? Então, acho que esse é sempre o ponto ali que a gente acaba voltando, né? Como a gente falou, a questão de a gente tem que ter uma lei que vai punir, que vai garantir medidas protetivas, ali vai garantir campanhas de prevenção, mas a gente também tem que ter essa reflexão da sociedade, não promover engajamento desses grupos misóginos, por exemplo, né? Divulgação, eu acho que é importante, né? Se você quiser falar um pouquinho da lei, é que no próximo programa vai vir uma advogada falar, mas Sim, acho que vai ser. Só Acho que ela falar um vai. pouquinho que a lei vai proteger a mulher. Isso, então, a lei, como eu tinha falado antes, ela vai ter essas três dimensões, né? Ela vai ter esse caráter de punição, né? Ali que ela vai instituir uma penalidade para o homem quando ele vai ali realizar alguma daquelas tipos de violência que a gente falou, a física, a sexual, então ele vai ter ali algum tipo de pena, né, e ou medida protetiva, né, antes ali da penalidade, antes de ele ser julgado, de ter todo o julgamento, pode ter uma medida protetiva para ir depois processualmente, né, e tendo ali esse julgamento. E, por fim, tem essa medida, dentro da lei, teria que ter essa medidas de prevenções em relação à violência contra a mulher. Eu acredito, assim, que embora a gente ainda não tenha tantas campanhas ou lugares, né, onde a mulher pode ali procurar para ter acolhimento, acesso, né, os cuidados necessários, a gente tem maior, né, a gente tem aí progredido um pouco nesse sentido, né, em relação a essa questão da prevenção. Acho que agora tem maiores programas sobre, né, essa questão do cuidado. Acho que a gente está trazendo muito, né, trazer isso na mídia. Como você falou, é importante, porque às vezes a mulher, ela está sofrendo algum tipo de violência que ela nem sabe, não reconhece. Então, acho que essa conscientização também ali na lei vai trazer também um pouco esse papel, essa importância. Mas acho que, em geral, é isso, em relação à lei, né? Como vocês vão abordar mais especificamente, acho que é Agora, o interessante. local seria delegacias ou 180, como eu citei no comecinho, para fazer... Isso. O 80, qualquer delegacia, né? Não precisa ser, porque a gente tem as delegacias especiais, as EDMs, que são as delegacias para as mulheres, né? Que foi depois também dali, um pouco antes, né, da promoção da Lei Maria da Penha, que ela entrou em vigor, né? Mas a gente tem alguns lugares, por exemplo, não são todas as regiões do Brasil, mas algumas regiões, aqui em São Paulo tem uma quantidade maior, da Casa Brasileira da Mulher, que ela vai ter ali a atenção em relação à assistência social, psicólogo, acesso também à atenção jurídica, né? Então, a Casa Brasileira da Mulher, ela também é muito importante, é também uma referência, e como a gente estava falando, qualquer delegacia ali a mulher pode procurar para fazer uma denúncia, né? Certo. Excelentes informações aí para a população. E agora Sim, nós vamos ter que entrar no intervalo novamente, é o último tá bom, intervalo. Até tá já. bom, até. Olá, voltando. Tem aqui uma pergunta, não, vamos lá. Viviana, pelo site, ela escreveu: enquanto as mulheres não se valorizarem, não entenderem que não precisam ser submissas aos homens, infelizmente teremos muitas notícias assim, pois nunca começa já com uma agressão física, e sim, como a Nathalie falou, né? Todo aqueles sinais, né, que vão trazer Uhum. após aí uma violência, né? É Serrinha, Bahia. Obrigada, Viviane,
pela sua reflexão, né? Aí, agora, é a última parte do nosso programa, né? Eu Sim. queria saber mais, se alguém quiser fazer mais alguma pergunta para a Nathalie, vamos aproveitar, Uhum. tem mais um tempinho. E eu queria saber, eu fiquei curiosa, como que nós podemos enfrentar a misoginia? Eu acho que esse último comentário, ele direciona um pouco nesse sentido, né? Primeiro, a gente tem que pensar na conscientização. Então, primeiro, entender, né, quando eu estou sofrendo ou passando por uma situação dessa, mulher, né, o homem tendo essa atitude também, né? Eu acho que, então, o primeiro passo sempre é essa conscientização, né? A gente só vai ter possibilidade de mudança ali, né? De uma atitude misógina se tiver essa conscientização, né? Eu entendo muito, acho que volta muito para a questão que a gente estava falando da própria educação familiar, né? A gente ter a gente não vai quebrar, não vai acabar com a misoginia se a gente continuar numa sociedade machista, patriarcal. Então, acho que essa reeducação também, acho que tem mudado, né? Como ela colocou, né, a mulher no sentido de empoderamento, enfim, mas a gente ainda vê muita desigualdade, a gente tem que pensar que muitas mulheres, elas conseguem romper esse ciclo, elas conseguem perceber esses sinais, mas elas têm ali condições, às vezes financeiras, né, ou outras condições emocionais de romper, mas muitas mulheres não, né, então elas não têm, muitas vezes não têm uma rede de apoio, não tem ali esse conhecimento de acesso, né, né, aos lugares que ela pode procurar, né? Então, eu acho que a gente também tem que pensar muito nesse sentido, né? Que a grande maioria das mulheres que sofrem a violência contra a mulher, ela está em todos os âmbitos, né? A gente acabou não conseguindo falar, mas eu ia falar um pouquinho da violência contra a mulher na política, que eu acho que é uma outra pauta também, né? Que já dá um outro programa, mas ela está na política porque ela está na sociedade, né? Em todas as áreas, em todas as classes sociais, mas a gente entende que as mulheres ali, né? Que às vezes têm menos acesso, né? E que muitas vezes elas acabam até tendo um acesso, né? A uma delegacia, a algum serviço público de saúde, mas elas são discriminadas, né? Acho que é um outro ponto que talvez vocês vão conseguir explorar, né, quando falar sobre a Lei Maria da Penha, mas muitas vezes as mulheres nas delegacias, elas sofrem ali uma discriminação, muitas vezes elas não conseguem fazer a denúncia exatamente por essa discriminação. Então, acho que, assim, são várias coisas que a gente precisa mudar no sistema, né, estou considerando mais aqui a cultura brasileira, claro que a gente pode estender aí para outros, né, outros países, dentro aí, principalmente da América Latina, mas eu acho que reforçar essa questão da Lei Maria da Penha, que de fato foi um divisor de águas, acho que super importante vocês estarem trazendo, né, falar somente da lei, que a lei ela foi sancionada não tem há muitos anos, né, foi em 2006, há um tempo, mas a gente tem que entender que ela é recente, né, e a gente, desde lá, a gente teve outras leis também, infelizmente, a lei do feminicídio, né, que vocês abordaram um pouco, que é uma lei ali que vai, aí quando, de fato, a mulher, ela foi morta, né, em razão de ela ser mulher, né, então, assim, infelizmente, a gente, é um pouquinho o que falaram nisso, a gente tem essas leis, são importantes, mas a gente também tem que criar aí dentro da sociedade mudanças, né, para que, de fato, tenha um rompimento dessas atitudes misóginas e, consequentemente, essas atitudes misóginas que vão gerar as agressões, que vão gerar a violência, né, para ter esse rompimento do ciclo. Eu ia te Né? perguntar, pela sua percepção de estudos nessa área, você acha que a situação da mulher brasileira ela está mudando, está melhorando aí a conscientização, que você falou agora que o ideal seria a conscientização, mas você acha que esse galgar aí, né, desde a Lei Maria da Penha para os momentos atuais, a gente está tendo mais valorização, a mulher está sendo mais assistida, mais acolhida? Que você É, acha? Porque a estatística, né, que eu li aqui para você, é, é ela quase ainda, 4 horas, né, a gente está tendo.
Acho que a gente tem que pensar que a questão da pandemia, se a violência contra a mulher, ela é ali caracterizada como doméstica, teve esse aumento, né? E eu acho que esses índices dessa época para cá, né, também teve esse aumento em razão disso, mas a gente já via antes, né, essa estatística. Eu acho que pensar nessa questão da desigualdade, né? É como a gente está vendo, nesse caso atual, por exemplo, da Ana Hickman, ela sofreu, né, ali uma violência, está expondo, mas a gente tem que pensar quantas mulheres, né, que passam às vezes passam muito pela mesma situação, né, de violência, né, seja a violência física, sexual, e elas não têm ali, né, é uma medida protetiva, ela é falha, ou não tem ali o agressor não é preso, não é julgado, ou demora, e aí acontece de fato o pior, que é o feminicídio, né? Então, acho que essa questão da desigualdade, acho que a gente pode associar esse ponto, né? Se a gente tiver uma sociedade mais igualitária, né? Tiver, conforme melhor a questão da desigualdade, da educação, do acesso à saúde, a gente vai ter uma melhora nesses índices de violência, né? E considerando políticas públicas, a gente agora, eu acho que conforme a gente tem mais representatividade de mulheres, né, que vão ali buscar maiores investimentos mesmo, né, Na nesses política, né? programas, na política, acho que isso vai tender mais, infelizmente a gente ainda é muito pouco representada. Então acho que fica aí não é meio que uma campanha, né, para as mulheres, para a sociedade, né, de pensar nessa questão de, né, é, do voto em relação a mulheres, tem até mudou agora também, tem pela própria lei dentro da política tem que ter uma porcentagem maior, isso ele vai ser considerado também, né, ter maiores candidatas, né, na política, acho que é um ponto para a gente pensar, né, porque a gente for pensar na política, não só no Brasil, mas no geral, no mundo, ela é feita por homens, né, tem esse domínio do masculino, né, então acho que são muitas coisas aí, né, infelizmente, Bom, que vão mostrar essa estatística aí nesse nível, né, alarmantes o mesmo. importante é que já deu o start ali na Lei Maria da Penha, né? Isso, Deu o start para começar a mulher ser protegida de alguma forma, como sim, alguns falaram aqui nos comentários, não é tão presente, mas pelo menos começou, e agora se fizermos campanha também, não só pública, campanhas de profissionais que estão ligadas à saúde, né, Nathalie, no caso. sim, É uma campanha aqui, é um pedacinho, mas se todo mundo fizer um pedacinho dessa campanha, né, quem sabe aí a gente vai ter resultados melhores aí na frente, no futuro, né? Então, sim. essas informações públicas, acho que vale a pena, além da pública, a particular aqui no caso, né? Nossa, não Uhum. é uma pública. Então, todo mundo fazendo um pouquinho, acho que vai melhorar a vida de todo mundo, principalmente quem está passando por esse problema, né? Que tem muita gente que tem vergonha de falar. Sim, A sim, porcentagem é muito grande, isso não tem estatística, mas as pessoas têm vergonha de denunciar, têm vergonha de ir até a delegacia, têm vergonha de ligar, ou é proibida, né? Ou tem aquela exato. proibição, É, né? Ou aquela chantagem por trás, né? Se você me denunciar, eu te mato ali na esquina, ou outra coisa parecida. Né? Então, tem essas coisas também que a gente tem que levar em conta, né? Bom, mas sim. infelizmente a gente vai ter que finalizar nosso programa, que até já acabou, 15 horas. Eu queria agradecer Sim. muitíssimo a presença da Nathalie aqui para colaborar aqui com a população, que o objetivo desse programa é trazer informações, né, principalmente para as mulheres, os homens, é claro, que pode também dar a sua opinião, levar também informações, né, para as mulheres. E eu queria agradecer aqui, se você quiser falar alguma coisa, passar seu contato, se alguém quiser alguma consulta com você. Ah, eu posso deixar, quer que eu deixe meu e-mail aqui no chat? No chat eles não conseguem ver. Você pode. Ah, posso falar? Ah, Pode. tá. Então, vou deixar meu e-mail, que é Nathalie, natali.marques, @hotmail.com. Quem quiser entrar em contato, aí fico à disposição, tá bom? E agradecer pelo convite, aí pela oportunidade também de falarmos sobre esse assunto tão importante.
Tá, muito obrigada, então. Obrigada. Eu vou me despedir dos ouvintes. A reprise está lá no YouTube, vai estar, acho que semana que vem eles colocam, a rádio coloca no YouTube, então dá um joinha lá, aciona o sininho para a gente divulgar mais esse programa, tá bom? Muito obrigada. Instagram também, eu estou no Instagram Nancy Preissing, também me sigam lá para mais dicas e orientações, tá bom? Boa tarde, boa semana para todos.